A Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto do novo ensino médio e essa proposta agora vai para a sanção do presidente Lula. Para a gente entender melhor o que muda se essa proposta realmente for sancionada, a gente convida agora para falar ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã o relator do ensino médio, o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, a quem agradeço muito a participação aqui conosco. Deputado, bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado por poder participar dessa entrevista com vocês. Nós destacamos agora há pouco com os nossos comentaristas os principais pontos, ou pelo menos alguns dos principais pontos. A não obrigatoriedade do espanhol, o aumento das horas aula para disciplinas tradicionais de 1.800 para 2.400. O que mais o senhor destacaria para nós de importante? ênfase na educação técnica, né? Eu destacaria, porque essa é uma das prioridades dos jovens brasileiros. Todos eles, na sua grande maioria, expressam vontade de cursar cursos técnicos profissionais que possam ensejar melhora da empregabilidade, ou seja, acesso ao mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, também melhora na renda. Então, esse é um aspecto importante. Nós preservamos também a política de educação em tempo integral, que foi criada no âmbito da reforma do ensino médio, do novo médio, em 2017, quando eu era ministro da Educação, o que é um dado importante, um ponto extremamente relevante, já que mais educação em tempo integral significa jovens protegidos e, ao mesmo tempo, ampliação da qualidade da aprendizagem, qualidade da aprendizagem focada na base curricular, um currículo mais definido, e flexibilidade. Flexibilidade também no currículo, apesar de aumentarmos a formação geral básica, como você destacou, de 1.800 horas para 2.400, no caso do ensino médio regular, nós dedicamos aí 600 horas ainda para flexibilidade curricular, o que abre espaço para que o jovem possa ser protagonista na definição do seu itinerário formativo, que é muito importante na nossa visão. Deputado, da reforma de 2017 para cá, alguns secretários estaduais de educação responsáveis pelo ensino médio diziam que não conseguiam adaptar suas escolas à possibilidade de o estudante fazer uma opção por uma determinada matéria em detrimento de outra, ou não tinham professores com a formação necessária, ou professores em volume necessário para atender a demanda por uma determinada matéria e não por outra, que passou a ser menos buscada. O senhor acha que de 2017 para cá houve tempo para que isso fosse, de alguma maneira, alinhado, e com a reforma de agora, a reforma da reforma, os estados tenham capacidade de dar conta, especialmente das matérias optativas, que buscam aliar um pouco mais o interesse do jovem com aquilo que ele pratica na sala de aula? Eu creio que sim. A gente tem que, antes de aprofundarmos esse ponto que você destacou com qualidade de análise, o fato concreto é que o ensino médio brasileiro é uma etapa com graves deficiências e dificuldades, altíssima evasão, baixíssima aprendizagem, né? Falta de conexão com o projeto de vida dos jovens, né? Falta de integração com a educação técnica profissional, falta de infraestrutura nas escolas, a falta de professores, inclusive professores nas chamadas disciplinas tradicionais, como física, como matemática, como geografia ou história, é algo recorrente dentro da realidade brasileira, não só da etapa do ensino médio, mas de todas as etapas da educação básica. Esse é um problema grave que a gente precisa corrigir. E ele não está diretamente relacionado com a reforma do ensino médio. Evidentemente que a gente tem que enfrentar essa realidade. Com relação especificamente aos itinerários de aprofundamento, evidentemente que os estados hoje estão mais preparados, mas a gente tem que fazer uma força-tarefa, a coordenação da implementação do novo ensino médio é de responsabilidade principalmente dos estados, que corresponde a mais de 80% das vagas do ensino médio na rede pública brasileira, que é a grande rede de acesso à educação básica, e é evidente que a gente tem que criar condições para que esses estados se mobilizem em função dessa implementação. Eu quero destacar
que nesse processo a gente discutiu de forma muito aberta com a academia, educadores, com entidades não governamentais e o terceiro setor, e destaque especificamente o Todos pela Educação, presidido por Priscila Cruz, e principalmente também o Conselho Nacional de Secretários de Educação, envolvendo diretamente o ministro Camilo, ministro da Educação, e toda a sua equipe de educação básica do MEC. Ou seja, o debate foi amplo, o consenso foi difícil de ser alcançado, mas a gente encontrou um denominador comum em função e tendo como objetivo maior a educação. Tanto é que a gente conseguiu apoios do PL ao PT, ou seja, de forças de oposição bem antagônicas ao PT, até as forças governistas representadas pelo líder Guimarães, o que mostra um consenso bastante relevante, tendo em vista o histórico mais radicalizado da política brasileira, que reflete diretamente no nosso parlamento. Amanda. Bom dia, deputado. Prazer em falar com o senhor. Deixa eu puxar daí, porque esse consenso que havia sido alcançado no primeiro texto aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi modificado no Senado, vocês levaram um susto. Explique para o nosso ouvinte e telespectador as principais mudanças que haviam sido feitas no Senado e por que o senhor voltou com o texto original aprovado pela Câmara. Bom, Amanda, eu queria destacar 2 pontos assim fundamentais nas alterações promovidas pelo Senado, que nós discordamos de forma muito leal e respeitosa com o que foi votado no Senado. O Senado tem liberdade de aprimorar o processo legislativo, a senadora professora Dorinha é muito qualificada, mas eu discordo, por exemplo, do ponto que elevava toda a formação geral básica para 2.400 horas. Por que eu discordo disso? Quando você eleva a formação geral básica para 2.400 horas de forma compulsória, para aqueles que optam por uma formação nível médio regular ou aqueles que têm o desejo de integrar com a educação técnica, você está inviabilizando a educação técnica. A maior parte dos cursos de educação técnica profissional demandam 900 horas e até mesmo 1.200 horas. Como é que você encaixaria 1.200 horas, 900 horas, tendo 2.400 horas como formação geral básica obrigatória, numa carga horária total de 3.000 horas? Seria incompatível e isso inviabilizaria boa parte das políticas públicas, como, por exemplo, instituições como Paula Souza ou redes que têm importância na educação técnica profissional, como Paraná, Minas Gerais, em expansão no Ceará, Pernambuco, dentre outros e vários outros estados do Brasil. Então, não fazia sentido você realmente ampliar para toda a educação de nível médio 2.400 horas de formação geral básica. O segundo ponto, de respeito à questão da obrigatoriedade do espanhol. A língua inglesa é a língua estrangeira que é a opção de toda a educação do mundo ocidental e até do mundo oriental. Quer dizer, é a língua falada, é a língua que possibilita intercâmbios internacionais, queira-se ou não. Essa é a realidade. O espanhol tem um maior preço pela língua espanhola, mas você não poderia obrigar, além do inglês, o espanhol. A gente tem uma base cultural e uma base de realidade onde boa parte das comunidades em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é uma base onde tem origens de descendência italiana, alemã, francesa, e você precisa respeitar esse histórico de interseção com essas línguas. Quando você colocaria como impositivo a questão do espanhol, você colocaria em posição secundária todo esse intercâmbio cultural que existe, tendo em vista essas diversas nações que têm uma presença marcante em colônias e comunidades com integração muito forte com a comunidade brasileira. Falamos com o deputado federal Mendonça Filho do União Brasil. Deputado, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia ao senhor. Obrigado. Bom dia para todos vocês.